Olá pessoal, estamos dando início a este curso de programação utilizando o ASP.NET Core. Vamos focar em mostrar alguns detalhes sobre a tecnologia MVC, como ela se aplica. E esta aula é uma aula bem introdutória, dando uma visão de quais são as possibilidades de se desenvolver utilizando ASP.NET dentro da plataforma da Microsoft, naturalmente. E vamos avançando aqui para eu poder explicar alguns detalhes para vocês. A primeira pergunta que pode ser é assim, já comentar rapidamente, a gente não vai gastar muito tempo com isso, mas o que é o ASP.NET? Então, o ASP.NET ela é uma plataforma da Microsoft com foco principalmente no desenvolvimento web. Então, a Microsoft lançou lá no passado, desde a década lá de 90, as Active Server Pages lá no começo da internet para tentar fazer essa parte web. E em 2002, com o lançamento do ASP.NET, foi criada a plataforma .NET e naturalmente o ASP.NET, a versão 1.0. Desde então, esta plataforma de desenvolvimento web da Microsoft vem evoluindo e avançando aceleradamente. Então, eu diria para vocês assim, que o ASP.NET é hoje uma plataforma muito madura para desenvolvimento web, e talvez assim nos últimos anos, principalmente com essa abertura que houve das tecnologias, a Microsoft se tornou uma plataforma, uma empresa com maior foco nos códigos abertos, plataforma de código aberto. Então o ASP.NET passou a ser algo bem interessante no processo de desenvolvimento de software. E agora em 2016 o ASP.NET ganhou uma versão que é o ASP.NET Core, a versão mais, eu diria até que mais aberta possível da Microsoft, focando agora em rodar tanto em Linux quanto em macOS. Então você está programando em ASP.NET e esse código pode rodar, já ser compilado e rodar em múltiplas plataformas. Então não somente o fato de ser uma plataforma web, mas também a própria estrutura do ASP.NET foi evoluída. Então aqui mostra, nessa linha do tempo que eu colei para vocês aqui, mostra todas as versões que surgiram até chegar na versão de 2016, que é o ASP.NET Core. Depois do ASP.NET Core, em 2016, a própria ASP.NET Core já passou por várias mudanças e várias evoluções. Então a gente teve ali a versão 1.0 em 2016, em 2016 já uma atualização, depois em 2017 veio a versão 2, a versão 2 passou por algumas atualizações até chegar agora em 2019, e em 2019 iniciou-se então o ASP.NET Core, a versão 3.0, e atualmente estamos com a 3.1. Os exemplos que a gente vai trabalhar estão todos já baseados no ASP.NET Core 3.1, ok? E o que é o ASP.NET Core? Então, o ASP.NET Core é uma estrutura avançada para a criação dessas aplicações web, aí, com APIs equivalente aos web services da plataforma Java, né? E ele permite também usar o padrão MVC, que é o Model View Controller. Então, eu não vou esgotar aqui nessa apresentação, naturalmente, tudo o que é o ASP.NET Core. Eu coloquei um link aí que dá uma visão geral. Eu recomendo fortemente que vocês abram esse link e dê uma lida, porque ele explica bem detalhadamente como que surgiu o ASP.NET Core, os detalhes, e vai ajudar muito aí, principalmente em passos posteriores, né? Vai mostrar inclusive quais são os recursos que estão subentendidos dentro da plataforma ASP.NET Core, e isso naturalmente facilita muito a vida no aprendizado aí posteriormente, tá ok? Falando um pouquinho sobre padrões agora, nós temos que entrar no primeiro deles, que é o padrão MVC. Então, MVC vem da abreviação Model View Controller, que numa tradução assim, bem simplista para o nosso idioma, o português, seria os modelos, as telas e os controladores. Os modelos aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem os modelos que são justamente os de suporte às telas. Eu vou discutir isso depois na hora que estiver explicando sobre as aplicações ASP.NET. E os modelos que a gente fala, modelo de entidade que a gente tem, que são gravados na base de dados. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, fazer uma distinção aí, e isso eu faço em momentos posteriores. Naturalmente, as telas que interagem diretamente com o usuário e os controladores que gerenciam todo esse mecanismo, tá?
Agora, uma coisa interessante do MVC é que o MVC permite, então, fazer o quê? Utilizar já um padrão de arquitetura para desenvolvimento de software que a gente chama de MVC, possibilita a separação de interesses. Então, separação de interesses é um design de arquitetura de software que permite com que os códigos fiquem separados, cada um no seu lugar, para que evite aí essa poluição, né? Então um código muito bagunçado, difícil de entender. Então aprender a utilizar MVC. E aí a gente vai ver já na frente também a opção de trabalhar com camadas, é muito importante principalmente para esse aspecto de fazer um código bem resolvido e de fácil manutenção. No padrão MVC, as solicitações são encaminhadas para um controlador que ele é responsável de interagir com o modelo, recuperar dados, manipular dados, enfim, e depois escolher qual tela ele envia para o usuário e apresenta para o usuário, tá certo? Então aqui nessa próxima tela eu coloco um exemplo para vocês de uma ideia de funcionamento, mas a ideia seria mais ou menos a seguinte: um usuário lá no seu computador, ele faz um request através do navegador para uma aplicação web, aí pode ser a ASP.NET. O controlador é o primeiro a receber essa chamada. Então, o primeiro passo é o controlador. Depois que o controlador recebe essa chamada, ele manda, né, ele verifica ali as informações com a model, com a parte de negócio e dados, né? E esse negócio de dados dá um ok, informa a controladora se deu tudo certo, e depois a controladora manda essa informação para a view, para a tela que vai ser renderizada, e a tela pega os dados da model e apresenta para o usuário. Então o conceito de MVC, ele abrange basicamente esse modelo de informação até que a resposta seja dada para o usuário. Então, isto é uma forma de desenvolver aplicações utilizando a separação de interesses, ou seja, cada coisa no seu devido lugar, ok? E aí, uma outra informação importante é a ideia de arquitetura monolítica, tá? Então, uma arquitetura monolítica, ela tem uma percepção um pouco ruim, principalmente quando você começa a mexer com aplicações de médio e grande porte. Por quê? Porque normalmente a aplicação monolítica, você coloca tudo dentro de uma única aplicação. E essa aplicação faz tudo. Ela tem lá toda a parte de domínio da aplicação, tem toda a parte de acesso a dados, tem todo o MVC dentro dela. E naturalmente isso vai criando uma aplicação cada vez mais... É bom porque ela é uma única solução e resolve tudo, mas ao mesmo tempo ela começa a ter uma sobrecarga de funcionalidades. E sempre quando precisar, por exemplo, deixar essa aplicação um pouco mais dimensionada horizontalmente, que a gente fala, então, por exemplo, se vamos supor que a gente fez uma aplicação monolítica e precisa de acesso, por exemplo, para 500 mil usuários, então existe uma dificuldade um pouco grande aí para poder fazer o dimensionamento horizontal, espalhar isso de uma forma que vários usuários possam acessar, porque você tem que replicar a aplicação como um todo. Então, normalmente o ideal é que a arquitetura não seja monolítica, ela seja em camadas, a gente vai ver isso no próximo tópico, para possibilitar com que partes da aplicação seja feita distribuição de forma que aumente essa demanda, né? Aumentou a demanda, a gente faz isso tudo. Eu vou mostrar hoje para vocês um exemplo de criação de uma aplicação ASP.NET utilizando a ideia de uma arquitetura monolítica. Mas, obviamente, que no decorrer aí do nosso trabalho, eu vou preferencialmente trabalhar com arquitetura em camadas, ok? Olhando aqui uma ideia da arquitetura em camadas, vejam que a ideia da arquitetura em camadas é quebrar toda uma solução, uma aplicação em várias camadas, que inclui ali. Essas são algumas, e podem ter outras, a gente pode aumentar esse número de camadas, mas criar uma camada de apresentação, uma camada de negócios e serviços, de persistência e de dados. Na aplicação monolítica, a camada de dados ela normalmente já fica em separado, porque quando se desenvolve a aplicação monolítica pode se optar por colocar uma string de conexão para acessar um banco de dados que esteja num outro servidor ou numa outra máquina, e aí você já passa a ter uma diferença, assim, uma aplicação com duas camadas pelo menos, mesmo na monolítica. Mas quando a gente fala de arquitetura em camada, nós estamos falando de ter, além
da camada da aplicação e da camada de dados, ter camadas que cuidam só da apresentação, camadas que cuidam só da parte negocial, do que realmente gera valor para o cliente, e de uma camada de persistência, de acesso a dados, que faz a conexão com a base de dados. Então você vai distribuindo essas camadas de forma que cada uma dessas camadas poderia, por exemplo, estar rodando num servidor diferente. Então a ideia da camada é que fisicamente essas camadas sejam separadas, elas possam rodar em computadores distintos, ok? E para essas camadas existem várias tecnologias que podem ser utilizadas. Então eu coloquei aqui, eu estou falando que é da arquitetura ASP.NET, mas eu fiz questão de colocar aqui, por exemplo, na apresentação a gente pode ter ASP.NET MVC, que é o que a gente está aprendendo, mas pode ter uma camada de apresentação feita só em HTML, CSS, JavaScript, em Angular. Podemos ter outros, podemos ter uma camada de apresentação que é um aplicativo Android, um aplicativo iOS. Então a camada de apresentação pode ter vários formatos, tá? Então esta é uma das razões da gente optar por trabalhar em camadas. Já a camada de negócio é aquilo que faz o processo, que é para poder entregar o resultado de valor ao cliente. Aqui sim, nós implementamos tudo que nós queremos de regra de negócios. Então quem aprendeu a trabalhar aí com casos de uso, aquelas especificações, nesta camada é onde se implementa as regras que foram escritas em caso de uso, por exemplo. Para poder fazer, pode ser feito em C#, em Java, ou mesmo só utilizando APIs aí, né, Node.js e assim por diante, para poder implementar a camada de serviços. Nessa apresentação e nesse trabalho que eu estou fazendo com vocês, nós vamos fazer isso utilizando ASP.NET, tá? E naturalmente C#. E a camada de persistência, ela é uma separação que a gente faz normalmente para cuidar da parte de gravação de dados. Então, a camada de persistência seria o equivalente aí a uma camada de acesso aos dados, tá? E não a camada de dados. A camada de dados é o próprio servidor em si. Então, na camada de persistência, quando falando em ASP.NET, nós vamos usar o Entity Framework. Mas se eu estivesse programando em Java, por exemplo, eu poderia usar JPA. Já programando em Node.js, eu poderia, utilizando o TypeScript, eu poderia usar o TypeORM. Então, essas são opções. E tem muitas outras opções aí também para fazer camada de persistência. E a última fala com vocês sobre as camadas aqui, sobre a camada de dados, nós temos hoje vários bancos de dados, SQL Server, Oracle e MySQL, mas a gente poderia ter na camada de dados um banco NoSQL, por exemplo. Poderíamos ter aqui um banco para fazer persistência baseado em chave e valor, né? Então no modelo NoSQL. Então vejam que estas divisões na arquitetura faz com que o projeto primeiro fique mais distribuído, e aí a gente começa a falar um pouquinho dessa arquitetura no modelo distribuído, porque a gente pode pegar cada camada dessa e colocar num servidor diferente, ok? A parte importante é que cada uma destas camadas fica em projetos separados. E eu vou fazer naturalmente em ASP.NET uma representação, um modelo disso para vocês poderem entender como funcionam essas arquiteturas, tá ok? Bom, dito isso, o próximo passo nosso agora aqui, eu já encerro com vocês essa primeira parte da apresentação, falando da introdução ao ASP.NET Core MVC, e agora eu vou sair daqui e vou começar a criação de projetos. Então eu vou fazer os dois exemplos, o projeto monolítico, com arquitetura monolítica, e um projeto com arquitetura em camadas, para dar exemplo para vocês, para poder ser utilizado aí no processo de desenvolvimento de software, tá ok?